Muito bem. O Abner Almeida também mandou aqui uma bomba, passando só para trazer amor, boas vibrações e dinheiro para vocês. Muito bom, gostamos dos três. Dinheiro, boas vibrações e amor, não é verdade? Ó, não vamos esquecer das imagens, hein? Não, vamos passar. Vamos lá, vamos mostrar lá. Vamos lá, então. Aí voltando agora para Marte. Claro. Vamos lá. Ali a gente tem a capa do livro, pode tirar o banner por enquanto. Legal mostrar. Qual que é a próxima lá? O Sorriso vai colocando ali, ó. Ó, essa imagem aí, então, reparem, é uma imagem, são duas imagens da NASA da mesma região do planeta. É uma reconstrução, que ali dá para ver que existe um link até, que eu fiz questão de botar, claro, em que mostra Marte como foi nessa mesma região no passado, reparem, e do lado direito o prolongamento da mesma região como é hoje. Um mundo árido, gelado, etc, etc. Isso é ilustração oficiosa da Agência Espacial, mostrando que Marte realmente foi um mundo habitado. Se a gente reparar, quem está vendo aí até numa tela de TV, por exemplo, no computador, vai reparar que junto ali no final da imagem, após a parte do lago, existe até a representação de vida vegetal ali, já sendo colocada. Há muito tempo. Não, isso é coisa recente. Só que Não, há muito tempo que eu digo que tinha em Marte há muito tempo atrás. Segundo a NASA, Marte era assim há 3,5 bilhões de anos atrás. Parecia a Terra, né? Por isso que eu disse, e defendo no próprio livro, o quê? Que a vida muito bem pode ter vindo de lá para a Terra. Existem cientistas que defendem isso por quê? Porque foram examinados vários meteoritos aqui na Terra que são fragmentos da superfície marciana. Marte foi atingido por grandes bolas, como continua sendo, só que no passado de maneira mais violenta. Então aquele material fruto dessas detonações da superfície a partir dos impactos era jogado ao espaço. Ficava girando em torno do Sol e de repente a Terra acabou atraindo vários desses pequenos fragmentos. E vários já foram analisados e tem causado muita polêmica, porque primeiro se confirmou que são marcianos, literalmente, são fragmentos da superfície do planeta vermelho. E ali, em vários deles, já se encontrou sinais que vários desses astrobiólogos ligados à NASA estão ainda hoje, de maneira cada vez mais insistente, defendendo que apresentam sinais de vida fossilizada. Então, daí se isso a gente encontra hoje, é mais um ponto a favor dessa até casual descendência da vida da Terra em relação ao planeta vermelho. Sem contar aquilo que eu mesmo defendo, que na verdade tanto Marte quanto a Terra foram colonizados, isso é também fruto do meu trabalho, pelos mesmos grupos que, entre aspas, tomaram conta do nosso sistema solar. Cara. Daí uma das coisas que o livro aborda, a gente vai poder ver nas imagens, né? Aí dá para ver nitidamente ali. A esquerda é Marte como era no passado. Que é muito era uma Terra. Parecido com uma Terra, né? Isso também há 3 bilhões de anos, mais ou menos. A NASA diz que há 3,5 bilhões de anos começou um processo lento de transformação, ligado à perda da própria atmosfera do planeta. Muito legal. Isso aí, o que é? Aí já é uma prova daquilo que eu falei, de vida ancestral de patamar superior à microbiana. Existem fósseis que estão sendo fotografados da antiga vida em Marte. Aqui é parte de uma estrutura do pé e de uma perna, justamente de um tipo de animal que existiu em Marte. Né? Isso aí foi fotografado a poucos metros de distância pelo rover Opportunity, no dia 121 da missão dele. Né? Tá, ali à esquerda, aqui está mais ampliado. Olha só. Você quando vê uma imagem dessa, você não pode fechar os olhos aí. Nunca, né? Você tem que abrir bem. Agora, se nós temos esse tipo de evidência em Marte, e a forma desses, e muitas das formas que aparecem fossilizadas nas fotografias dos rovers da NASA são semelhantes às que a gente tem aqui na Terra, por isso que a gente, entre outras razões, defende esse tipo de laço comum de aparecimento de vida, tanto de Marte como para a Terra também. Vamos seguindo. Olha... Aí é uma reconstituição, agora mais recente ainda, do lago que cobria a cratera Jezero, de 45 quilômetros de diâmetro, onde está hoje o rover Perseverance, justamente encontrando sinais de vida na atualidade. Ele está vida no passado. Ele está naquela região onde no passado foi um lago.
Olha só. Ou seja, a NASA já oficializou que aquilo foi um lago, né? Por isso que nós descemos lá. Porque eles vão descer nos lugares que eles acham mais favoráveis para a busca da vida ancestral. Muito bom. Agora, aqui já é outra evidência que também está no livro. A gente já falou de pirâmides em Marte, já falou já mostro isso também no próprio livro, fotografadas à distância ou até de perto também, por um dos rovers mais recentes também. Mas aqui é uma das imagens, que aí não tem nada a ver, por exemplo, com as faces de Marte, que a gente também conversou a respeito, mas é um sinal de mineração numa montanha marciana. Mineração que foi feita ano passado. Quando a gente for ver essa foto de perto, você vai ver que é um processo de corte da montanha exatamente do mesmo tipo que nós temos feito pelas mineradoras aqui. Por exemplo, aqui muita gente, eu vi coisas parecidas aqui andando pelo estado de Minas Gerais. Né? E detalhe, essa não é uma foto da NASA, é da Agência Espacial Europeia, da espaçonave Mars Express, né? Que chegou lá em 2004. Mas o detalhe, o espectrômetro dessa espaçonave, que consegue fazer uma análise da estrutura química da superfície, confirmou que justamente essa montanha que eu falo que foi minerada é rica em sulfatos de um tipo que a gente aqui na Terra minera. Caramba. Mas então isso também, voltando lá, só volta um pouquinho para mim, Sorriso, por favor, seria de uma coisa que aconteceu há 3 bilhões, provavelmente. A NASA insiste que essas coisas remontam, essa questão de Marte ter sido igual, começou a ser perdida, a ser transformada a partir de 3, milhões de anos para cá. Eu acho que essa perspectiva chegou muito mais perto de nós do que até o momento já está oficializado. Tá? Eu acho que a gente tem coisas, evidências aí de algumas ruínas, por exemplo, que a gente cita no próprio livro, que elas têm um nível de desgaste do tempo pela erosão que não é muito grande, ou seja, aquilo não pode estar exposto tanto tempo quanto alguns bilhões de anos, por exemplo, lá as próprias intempéries marcianas. Tem gente, por exemplo, que acha que em Marte hoje não tem erosão, porque não tem água, porque não chove, chovia em Marte. O livro mostra a foto de grandes inundações produzidas por chuvas torrenciais em Marte. Né? Nessa época que ele tinha, evidentemente, oceanos e mares. Né? Então você tem evidências desse tipo que mostram essa realidade. Antes da gente seguir, para a galera ter uma ideia, qual que é mais ou menos a temperatura que faz em Marte? Hoje quase em todas as regiões, quer dizer, no Equador, a gente consegue em alguns momentos ter uma temperatura que não seja negativa. Mas isso no Equador. Né? Agora, mas mesmo assim a temperatura oscila muito, tá? Ou seja, é variável. Agora, 99% da superfície marciana, hoje, falando do dia de hoje, por exemplo, hoje está com temperaturas bem abaixo do 0 centígrado, por exemplo. Mas bem abaixo quanto? Vai a mais, às vezes, de 100. Então, e quais seriam os impedimentos atuais de um humano ir lá? Primeiro, abaixa a temperatura. Nem seria abaixo a temperatura. Não seria um grande problema. A gente, em determinadas situações aqui na Terra, nos polos, a gente se defronta com temperaturas desse tipo. Com menos 70. Tá? Agora, isso não é um problema. Se a gente tivesse, de alguma maneira, a gente poderia viver alguns minutos numa temperatura dessa, bem agasalhado, vamos dizer assim. Sim. Mas o problema principal é o atmosférico. A densidade baixa da atmosfera de Marte, que hoje já não tem mais quase nada do oxigênio que existiu abundante no passado, e que no passado foi muito mais densa. Então era um ar, basicamente, tudo indica, igual ao nosso. Né? Tá certo? Então era bom. Rico, inclusive, em oxigênio. E as temperaturas aí eram mais elevadas. Tinham que ser, e isso é provado. Por que eu posso dizer que no passado a gente tinha temperaturas iguais às que a gente tem, por exemplo, aqui na Terra? Porque senão a gente não teria tido os mares, os oceanos, os rios de água líquida que deixaram o efeito da própria erosão, e os lagos como esse que a gente tinha acabado de mostrar, que a NASA colocou como água líquida, né? Né? Vamos seguindo lá então, esse o lago já foi. Aí agora, isso aí é outra coisa impressionante. A gente está fazendo, e a NASA, claro, não assume isso ainda, pesquisa arqueológica da antiga civilização através desses nossos rovers. A ponto de encontrarmos, para vocês terem uma ideia,
fragmentos de pratos, colheres, outros instrumentos de base Marte? Aqui a distância não está dando para você ver, mas quem está nos acompanhando está vendo. Ah, tá, com certeza. Tem ali embaixo, a seta de baixo mostra uma colher. Coberta de material. Mas dá para identificar o material? Colher não, o material não tem, mas é o formato da colher. Né? Tá, exatamente. E a seta, a seta de cima, porque tem gente que fala, isso é pareidolia, aquele efeito da gente tentar descobrir formas que a gente tem na nossa mente e conhece em Marte, ou seja lá onde for. Nas nuvens, por exemplo. Tá? Só que nas nuvens aquela coisa se desfaz, o que está lá em Marte mantém a forma, né? Mas a segunda seta ali na parte de cima, que dessa nossa distância a gente não vai identificar, a gente tem um segundo objeto aí claramente metálico, da mesma região. É isso que eu costumo dizer que é um sinal bom para a nossa interpretação de artificialidade. Onde a gente acha uma pirâmide, normalmente a gente não acha só uma pirâmide. Acha uma pirâmide, acha outras estruturas de base geométrica. Sim. Ou seja, então é muita pareidolia para a gente poder aceitar. Mas qual que é? A NASA não fala nada sobre isso. Como eu falei em relação a essa imagem, aparece no catálogo. Mas ninguém se pronuncia. Aparece no catálogo que aparece o dia-sol que a foto foi batida, no catálogo do rover, essa é uma imagem do Curiosity, que está naquela tela Gale, né? Horário, câmera e pronto. Os dados técnicos da fotografia. Cada um que faça a sua interpretação. Cada um que ache ou não ache que existe alguma coisa ali para ser vista. Porque humanamente falando, é impossível de conseguir avaliar todas as imagens que eles mandam. São muitas. Eu te falei que só desse rover, que é o que bateu essa foto, por exemplo. E não é só essa foto, porque são várias fotos, às vezes, em sequência em que aparecem as mesmas coisas. Só desse rover a gente já passou da marca de 1 milhão de imagens, só desse rover. Mas eu acredito, né? Eu, obviamente, que não sou um especialista, que eles devam ter uma espécie de um computador que vá varrendo para ver se tem alguma coisinha ali, algum bizil meio estranho, né? Não deve ser só uns humanos olhando, ou não? Olha, é claro que existe tecnologia para procurar determinado tipo de padrão. Formas isso a gente sabe que existe. Óbvias. Tá? Mas essas coisas estão sendo postadas. Tá? Por isso que eu também falo, de vez em quando, não é muito comum, uma foto dessas some. Opa, tem alguma coisa ali. Depois estava lá, mas não estava. Você não encontra mais. E você fica printando tudo? Você vai salvando no Não, quando é importante, atualmente, a gente, além de fazer o registro do link, porque às vezes você não tem um link da imagem específico, mas você tem um link da página onde essa imagem está. Isso a gente sempre tem. Sempre tem. Tá? Então a gente não só copia os links, mas em alguns desses casos, nos últimos anos, desde o início desse projeto, Marte Revelado, que deu origem ao livro, nós passamos realmente a fazer prints das coisas mais importantes para a gente ter ali. Entendi. Né? E isso já serviu de maneira importante num outro momento aí. Então, no seu livro, quem comprar, que está com o WhatsApp fixado, vai ver a foto do... Vai ver, existem prints, e como existem também as fotos já dentro com a assinatura do projeto, que aí sai com a assinatura, sai com os dados técnicos e a assinatura, Marte Revelado, Marco Petit. E tem uma coisa que a gente não falou ainda aqui sobre o livro, é que, de maneira específica, é que o livro, ele é o primeiro livro da história da ufologia mundial sobre Marte, que apresenta prints justamente desses releases de informações que as pessoas geralmente não têm acesso, com as revelações já oficializadas. Tipo, descoberta de todos os elementos básicos da vida em Marte, já foi feito isso, da vida em Marte. Da vida terrestre em Marte, entendeu? Tá? Então a gente tem prints das capas de vários desses releases também. E também os links para acesso desses releases estão naquelas partes finais. Ali tem muito link. Você colocou numa caixinha menorzinha. Senão ia ocupar quase, entre aspas, a metade do livro só com listagem de links. Né? Muito louco isso aqui, hein? Maravilha.